Seja muito bem-vindo à aula de número 9. Hoje eu quero conversar com você aqui um pouco sobre coesão textual. E conforme eu já postei lá nos stories do Instagram, essa aqui é uma aula que vai complementar, né, de forma direta, cara, aquela aula sobre a articulação textual, né, sobre a forma como interage os parágrafos, os períodos. Então, essa aula aqui ela não vai, ela vai complementar de forma efetiva aquela outra aula. Então, eu acredito que com essa aula aqui nós vamos matar, né, essa parte da articulação, essa parte da junção, da ligação textual e os demais aspectos desse sentido. Então, coesão textual, o que a gente tem que usar? E eu sempre falo, já é aula número 9, mas tem muitas pessoas novas chegando. Então, eu gosto de construir a aula dentro de um documento Word, porque eu vou editando ele conforme a nossa aula vai correndo. E, diante disso, nós podemos ter uma interação bem direta, ter a construção de material e em seguida vocês vão ter acesso a esse material através do download aqui embaixo da aula, beleza? Então, coesão textual, como que a gente pode definir isso, né? A coesão, ela é fundamental para fazer a ligação dos argumentos, parágrafos, períodos e ideias, né? Ideias do seu texto. É através dela que vamos conseguir colocar em prática a articulação textual. Bom, essa aqui é a definição de coesão textual, né? Quando falamos em coesão, são esses assuntos aqui, são esses itens que nós temos que trazer à tona. Fazer a ligação dos argumentos, dos parágrafos, dos períodos e das ideias do meu texto, né? Tudo isso vai reforçar aquela ideia de articulação. Como eu sempre falo, cara, a redação, um corretor de redação no Enem corrige dezenas de redações por dia, em alguns casos até mais de, acredito que mais de 100 redações em um único dia, né? Então imagina só, ele vai pegar a sua redação, em menos de 5 minutos ele tem que corrigir aquilo ali. Eu diria que até 3, se eu não me engano, eu já ouvi alguns comentários de que é 3 minutos o tempo para correção. Então como que a gente faz com que a nossa redação ela seja diferente? Não basta ter boas ideias, ter bons argumentos, ter um bom desenvolvimento. É necessário que ela tenha uma boa estrutura, entendeu? É necessário que quando o corretor olhe para a nossa redação, ele identifique que aquele escritor, né, que aquele autor daquele texto, ele tem um bom conhecimento sobre a estrutura da dissertação argumentativa. E tudo isso é efetivado através da articulação textual. Um desenvolvimento que se encaixa à introdução, né? Uma proposta de intervenção que casa muito bem com a problemática trazida ao longo do texto, que resolve aqueles problemas que você citou no texto, entendeu? Diferente de um texto que fala de uma problemática que não foi citada anteriormente, de um texto que na proposta de intervenção fala sobre resolução de problemas que ele nem sequer citou durante o texto, né? De um desenvolvimento que não está ligado à introdução, entendeu? Então não basta escrever bem, não basta escrever bonito, é necessário interligar todo o texto, porque dessa forma facilita a correção e faz com que o corretor identifique todos esses moldes necessários para uma boa redação dissertativa argumentativa. E você, possuindo isso, cara, vai ser um grande diferencial, né? Terá um grande diferencial e com certeza a boa nota ela será consequência. Para a gente falar sobre coesão, nós vamos falar sobre 2 tipos de coesão, que é a coesão referencial, ligada à mensagem, né? E a coesão sequencial, ligada mais à parte gramatical, à parte sintática. E nós vamos falar sobre essas duas, a fim de esclarecer muito bem como cada uma delas vai auxiliar no processo de construção textual e não só construção, mas justamente a busca dessa articulação, beleza? Então, para a gente iniciar, vamos falar sobre a coesão. Vou pular uma linha aqui. Vamos falar sobre a coesão referencial.
qual que é a ideia da coesão referencial? Oferecer o encaixe das ideias por meio de conjunções, locuções conjuntivas e advérbios, beleza? Utilizando-se desses moldes aqui, nós conseguimos atingir a coesão referencial, certo? Eu trouxe um material complementar aqui para a gente utilizar, que são esse aqui são os conectivos, esqueci o nome, mas relembrei. Então esses aqui são os conectivos. Os conectivos são todos aqueles itens que realmente dão fundamentação para uma boa coesão referencial. Sempre que nós vamos escrever um texto, né, vamos escrever uma mensagem, para ela ser bem elaborada, ela deve ser rica em conectivos. Conectivos são termos que podem ser conjunções, locuções adverbiais, advérbios, entendeu? Elas têm a ideia de retomar, de interligar, de posicionar, enfim, cara, são pequenas palavras que têm um grande poder de articulação textual. Vamos dar uma olhada rápida. Temos as aditivas, o e, o nem, mas, assim, aliás, ademais. As adversativas, mas, porém, todavia. Certamente, se você já teve aula de redação, você sabe que isso aqui vale ouro, cara. É muito buscado, né? São muito esperados listas com conectivos que ajudem você a articular um bom texto. Eu não sei se você já viu isso aqui, mas são aqueles famosos desta forma, porém, entretanto, todavia, por conseguinte, através dessas informações, entendeu? Através disso. São essas palavras e é necessário que a gente tenha domínio nos conectivos do seguinte sentido, conhecer qual que é o significado dele, entendeu? Existem muitas pessoas que usam os conectivos, mas utilizam de forma errada. Em um momento que era para usar um conectivo explicativo, como por exemplo o porquê, né? O pois, portanto, acaba usando algum outro conectivo que não tem nada a ver com a explicação, por exemplo, um de oposição, por exemplo, entretanto, porém, entendeu? Então, tipo assim, a posição desses conectivos ela é importante. Não basta só eu jogar conectivo, né? É tipo a citação, velho. Não importa se meu texto tem 5 citações, se nenhuma se encaixa com o que era planejado para aquele texto, entendeu? Sabe? É como você citar Aristóteles em algo que Aristóteles nem se encaixaria, entendeu? E qualquer outro pensador também serve como exemplo. Então, os conectivos da mesma forma. É necessário usar? Muito necessário. O conectivo é o que vai fazer vai te levar à nota máxima na parte de coesão textual. Não me lembro qual dos itens da redação avalia isso, mas os conectivos é que farão você alcançar a nota máxima na coesão textual, beleza? Então, fazer um bom uso deles. Não basta usar, é necessário fazer um bom uso. Cuidado para não utilizar conectivos de forma errada, como eu acabei de explicar. Em conectivo em algum momento que busca um conectivo de explicação, utilize de explicação, não use um de concessão, um de adição, entendeu? Não confunda a utilização. Essa tabela aqui ela vai ser fundamental, porque através dela você consegue ter uma alta gama de conectivos, e aqui tem as funções, né? Então, aditivo, adversativo. Então, você consegue se orientar sobre para que serve cada uma delas. Então, vai facilitar um pouco, porque você não vai... estudando essa tabela aqui, você consegue saber o que você deve usar aonde, entendeu? Vai te auxiliar um pouco, tenho certeza disso. Então, falando sobre a coesão referencial, cara, é isso. Oferecer, né, esse encaixe das ideias através de conjunções, locuções, advérbios, e os conectivos são um caminho para isso, né? Os conectivos são representam justamente isso aqui, conjunção, locução, advérbio, entendeu? Através do conectivo que você alcança esse encaixe das ideias, esse encaixe dos períodos,
esse encaixe da argumentação com a introdução, com a proposta de intervenção. Então, os conectivos são responsáveis por casar as informações, né? por articular as informações. Então, de forma geral, aqui a gente conclui a coesão referencial. Vamos entrar agora no campo da coesão sequencial. Sequencial, qual que é a função da coesão sequencial? Ela busca oferecer para a gente a progressão textual por meio da organização de ideias, certo? Isso aqui é a coesão sequencial, né? Você percebe que ela está muito mais ligada à progressão, não à adequação. A coesão referencial não, ela se liga muito mais ao que é adequado em cada momento, né? Ela realiza articulação, com certeza, mas ela serve muito mais para saber o que encaixa o que, como encaixar o texto. Aqui não, a coesão sequencial ela vai dar progressão. Nós já sabemos como encaixar o texto, agora vamos saber como progredir ele por um todo, entendeu? Então, coesão sequencial é isso, oferecer a progressão textual, a continuação, né? Comecei a escrever, como vou finalizar isso? Progredir, progressão textual por meio da organização de ideias. E aqui cabe também ideias, períodos, argumentos, a proposta de intervenção. Então, enfim, cara, a proposta de intervenção junto com o desenvolvimento, com a introdução, enfim. É um caminho bem diverso, bem amplo, mas que leva tudo a um mesmo meio, que é a articulação geral do seu texto, a articulação das ideias. Aqui eu já quero trazer um material complementar, porque nós vamos falar sobre 2 itens que estão dentro da coesão sequencial. Putz, não vai caber aqui não. Ver se consigo diminuir um pouco aqui sem dar prejuízo. Eu vou ter que aumentar, tá meio ruim de ver, mas não tem problema não. A gente passar para a próxima página, que facilita um pouco a nossa organização, a gente consegue ampliar um pouco aqui. Tá show. Então vamos posicionar aqui embaixo. Nós conseguimos ampliar e fica um pouco melhor a visão acerca das informações aqui presentes. Coesão sequencial. Oferecer a progressão textual por meio da organização de ideias, períodos, argumentos, propósito de intervenção, introdução, desenvolvimentos. Ela vai oferecer a progressão do seu texto, né? Como progredir, como estender todas as ideias que você tem, mas diante do seu texto, diante daquilo que você quer representar no seu texto do Enem. Essa tirinha aqui então, cara, que buraco é esse? Daí o rapaz aqui embaixo fala: eu sou aquele que também tudo pode, tudo vê e tudo sabe. Sou o sofrimento, a cobiça, a dor, a inveja, o pecado. Eu sou o anjo caído, o gato preto, o cão. Eu sou Lúcifer. Luciraldo, aí alguém chama, né? Luciraldo, vem logo que o almoço tá pronto. Mãe, já falei para não me chamar assim. Tá, né? É uma tirinha bem interessante, né? Muito sem graça. E aí o que a gente vai levar em conta aqui? Quando a gente está falando sobre coesão sequencial, nós vamos trazer à tona dois itens, que são a substituição gramatical e a elipse, né? Veja só, cara, onde que a gente encontra esses 2 itens aqui? Você vê que eu sou aquele que também tudo pode, tudo vê, tudo sabe, sou o sofrimento, a cobiça, a dor. Você está vendo que ele está substituindo os termos, né? Ele em momento algum fala, eu sou o demônio, eu sou o diabo, em momento algum ele fala isso. Ele usa termos que substituem esse item, entendeu? Como isso aqui é algo muito tradicional, né? Algo que todos conhecem,
Pô, alguma dessas palavras aqui você conhece, o anjo caído, o gato preto, o cão, todas essas mensagens aqui, elas remetem a esse lance do demônio, né, do capeta, enfim, cara, você compreende, né? Então, há uma substituição gramatical. Ela pode, então, ser notada no terceiro quadrinho. Vou colocar aqui assim, porque você consegue identificar olhando ali para as informações presentes no quadro, entendeu? Mas a substituição gramatical ela é justamente essa. Qual que é a função da substituição gramatical? Pode ser dar maior diversidade para as palavras presentes no seu texto, a fim de evitar repetição, por exemplo. Então, ao invés de você ficar falando todo o tempo, vamos supor que, sei lá, em um texto que fala sobre a construção de uma casa. Ao invés de você todo momento ficar falando casa, você pode falar moradia, pode falar residência, pode falar barraco, sei lá, cara, entendeu? Mas palavras que demonstrem uma diversidade gramatical, né? Que demonstrem que o candidato, o escritor, o autor daquele texto, ele possui uma grande bagagem gramatical, né? Uma bagagem que favorece a utilização de palavras que fujam da mesmice, né? Que fujam daquela repetição. Então a substituição gramatical ela tem essa função, né? Ela tem essa função de oferecer a diversidade textual e além disso demonstrar que aquele escritor ele tem domínio da língua portuguesa, né? Ele consegue desvincular-se do uso de uma mesma palavra. Então essa é a substituição gramatical. Já a elipse, ela pode ser notada aqui no segundo quadrinho. O que é elipse? Só para a gente definir aqui, essa é uma palavra meio estranha, então a gente vai definir. É a omissão de termos. Aí você me fala, pô, eu não sei o que é omissão. Eu também acho que é uma palavra meio complicada, né? Então, omissão, cara, o que é omitir? É esconder, vou colocar aqui, né? Esconder, ou então ocultar termos, beleza? Sempre que eu falo em elipse, lembra uma tática aqui, cara, uma tática. Falou em elipse, lembra do eclipse. No eclipse, quando acontece o eclipse, a gente tem um corpo se escondendo ou se ocultando atrás de outro, entendeu? Quando a gente fala de eclipse solar, agora deixa eu pensar aqui para não dar bobeira, né? Quando a gente fala de eclipse solar, algum corpo se sobrepõe à frente do Sol, certo? Pode ser a Lua, né? Na época de Lua Nova acontece o eclipse solar. Quando a gente fala de eclipse lunar, algum corpo se sobrepõe à frente da Lua, que pode ser a própria Terra, no formato de sombra, ou pode ser algum outro planeta, algum outro corpo que ficou à frente da Lua. Então você entende que quando a gente fala em eclipse, estamos falando sobre corpos que se ocultam ou se escondem atrás de outro, né? Falou em eclipse, um corpo se oculta ou se esconde atrás de outro. Falou em elipse, uma palavra se oculta ou se esconde diante de outra, beleza? Então uma dica que vai fazer com que você saiba o que é elipse. Lembrou do eclipse? Lembrou que algo se esconde ou se oculta atrás de outro? Pronto, elipse. Só que ao invés de serem corpos, serão palavras. Como que a gente identifica aqui? Olha, eu sou, beleza? Pega esse eu sou, aquele que também tudo pode, tudo vê e tudo sabe. Onde que está a elipse aqui? Ele falou, eu sou aquele que também tudo pode, certo? Mas ele também é aquele que tudo vê e aquele que tudo sabe. Mas ele não vai repetir o termo eu sou, entendeu? Olha, eu sou aquele que também tudo pode. O que seria esse quadrinho aqui sem a elipse? Ficaria dessa forma. Eu sou aquele que também tudo pode, eu sou aquele que também tudo vê, eu sou aquele também que tudo sabe, entendeu? Então houve uma elipse do termo eu sou aquele, entendeu? Ou apenas o eu sou, porque ele poderia falar eu sou aquele que também tudo pode, eu sou aquele que tudo vê, eu sou aquele que tudo sabe, entendeu? Então a elipse ela surge nesse sentido. A omissão de termos. Então, ocultar as palavras
nem sempre é algo negativo, né? Deixar de escrever determinadas palavras não é algo negativo. Porque nesse lugar aqui, a presença do eu sou aqui, né, no tudo vê e aqui no tudo sabe, ela geraria algo que a gente chama de redundância, né? A repetição de termos, assim, não é incorreto, mas sabe, não tem necessidade. É redundante isso, entendeu? Isso mostra que você não tem tanto domínio sobre a língua quanto alguém que utiliza da elipse. Você compreende? Então, quando a gente falou sobre elipse, é isso, né? Ocultar ou omitir termos porque eles não são necessários estar presentes ali, entendeu? Quando eu falo que, sei lá, eu sou jogador de futebol, eu sou nadador, entendeu? Eu não preciso ficar falando que eu sou. Falo uma vez e depois só vem os termos. Eu sou jogador de futebol, nadador, tenista, sei lá, entendeu? Então a gente, isso é o que nós conhecemos como elipse. E aí, dentro da coesão sequencial, a gente fala sobre esses dois itens, a substituição gramatical e a elipse. São ambos dois itens que vão fazer você dar sequência ao seu texto, né? A substituição gramatical ela é muito importante, porque ela vai evitar a repetição, né? Você pode ver que os dois aqui eles evitam a repetição, mas de formas diferentes. A substituição gramatical ela evita a repetição fazendo com que você mude as palavras. A elipse não, ela evita a repetição fazendo com que você não seja redundante, não repita palavras que não são necessárias serem repetidas, entendeu? São dois itens diferentes, porém muito importantes a serem ressaltados neste momento, beleza? Então tá, falamos sobre a coesão sequencial, espero que tenha ficado claro. Agora eu vou fazer uma análise de redação aqui com vocês. Redação Enem. Beleza? Não é Enem não, cara. É análise de texto mesmo, análise de texto. Isso aqui não é redação do Enem, tá? Vocês vão ver até que não tem nada a ver. Então, análise de texto. Deixa eu pegar aqui, tá no material complementar número 3. E a gente já finaliza essa aula após essa análise aqui. É um texto que não é do Enem, como eu disse, mas ele traz muitos conectivos, ele apresenta todas as ideias de forma muito clara e muito sintética. Por essa razão eu resolvi trazê-lo, acredito que vai ser bem bacana, cara. Então vamos lá. Análise de texto. Em 1949, o autor Aldous Huxley escreveu uma carta ao também. E aí, conforme a gente for lendo, eu vou marcando aqui os conectivos para facilitar um pouco, né, para que a gente consiga identificar todos os conectivos conforme a leitura e conseguir ver onde que cada um deles se adequa, beleza? Ao também, quando a gente puxa aqui, onde que está o também aqui, ó? É a aditiva. Mas também, então, aditiva, sempre que a gente tem aquela ideia de adicionar algo, entendeu? A gente quer falar quer adicionar ele em que ponto aqui? Quer falar que ele também é autor, entendeu? Ao também é autor, então é adição, entendeu? É um conectivo aditivo. Eu não vou fazer essa caracterização todas, mas vamos aos poucos aqui disseminando este texto. Em 1949, o autor Aldous Huxley escreveu uma carta ao também autor George Orwell, comparando o livro de 1984, né? Orwell ao seu intitulado Admirável Mundo Novo. Aqui, deixa eu dar uma dica para vocês entre o essas e o estas, né? Quando que eu uso com 2 S e quando que eu uso com 2 T, com o T. Cara, vamos dar a seguinte ideia. Pega o este, vamos usar como exemplo o este e o esse, beleza? Quando que eu uso este, quando que eu uso esse. O este, ele vai surgir sempre que houver uma ideia de presente e futuro, né? Sempre que eu vou falar de um termo que não foi citado ainda ou que eu vou citar futuramente. Então vamos supor que, imagina 2 pessoas, cara. Uma pessoa, ela está segurando o copo e o outro não tem nenhum copo. Aqui não tem um copo,
vai pedir aquele copo para a pessoa. Então, eu sou a pessoa que não tenho nenhum copo na mão e falo assim para o outro, me empresta este copo. Daí o cara que está com o copo vai falar, eu não posso te emprestar esse copo agora. Entendeu a diferença? Imagine tanto a ideia de presente passado quanto a ideia de distância. Quanto mais perto, se eu estou com aquele negócio bem perto de mim, é esse. Se ele está distante, é este. Você entende que esse ideal de distância ele se adequa também à questão da temporalidade. Por quê? Porque sempre que algo está distante, está no futuro ou vai acontecer, né, naquele momento presente, eu vou utilizar o este. Sempre que algo já passou, ou seja, eu já convivi com aquilo, já citei, eu uso o esse. Qual que é a dica fundamental para decorar isso? Lembra o seguinte, no esse nós temos dois S's. Falando de temporalidade, o que tem dois S's? O passado, entendeu? Então, esse, dois S's, passado. Então, eu vou usar o esse, o essa, sempre que eu tiver aquele ideal de algo que já citei, que eu já falei no texto, né, que já foi falado, eu uso esse. Aí eu lembro do seguinte, pro este, tem o T ali, então ele é presente ou futuro, entendeu? Presente, este. Então eu vou utilizar o este sempre que eu vou falar de algo que está no presente, mas que ainda não aconteceu, né? Por exemplo, eu vou sair este momento, a este momento, entendeu? Algo nesse sentido, você entendeu? E no caso seria neste, né? Eu vou sair neste momento, algo assim. Então pensa por esse sentido, entendeu? São pequenas táticas que fazem com que você decore determinadas regras que são bem chatas mesmo. Mas sendo bem direto, esse, passado, este, futuro e presente, beleza? Então essas duas obras retratam distopias nas quais... Mais um conectivo. Nas quais prospera um regime político autoritário por meio, mais um conectivo, da manipulação das pessoas isentas de conhecimento profundo sobre a realidade. Nessa carta, nessa carta, Huxley afirma que é mais eficiente garantir o poder como na obra, utilizando-se da manipulação do que na obra de Orwell, que destaca o uso da violência analogamente anos após a obra e a carta de Huxley tornaram-se conhecidas, a sociedade contemporânea caracteriza-se por estar inserida em uma realidade a qual... A leitura fica meio difícil assim, né, aos poucos, mas a gente vai marcando os conectivos e fica tudo certo. A qual permite o uso de dados na internet para manipular, esse para aqui também, não necessariamente, porque não teria como substituir ele, para manipular o comportamento de usuários e adição, né? E para garantir que alguns se favoreçam dessa manipulação quando a população tem pouco acesso à diversidade do conhecimento. Ficou bem ruim entender sobre o que o texto está falando, né? Mas ele faz uma comparação entre as obras, o Admirável Mundo Novo, que é uma crítica social, mas vocês podem ler novamente, a intenção aqui era marcar os conectivos. Então vejam que em uma parte de texto tão pequena, quantos conectivos há, né? Quantos conectivos existem. E o quão eles são importantes, porque vocês veem que eles dão a direção, eles dão tanto a direção quanto a organização, a articulação textual. Então vejam que é muito importante a utilização deles, né? Sempre que houver a oportunidade de escrever um texto, busquem utilizá-los, busquem propô-los dentro do seu texto, entendeu? Será de imenso auxílio, sem dúvidas, né? Então, cara, de forma geral, era esse assunto que eu queria passar no texto na aula de hoje. Eu espero ter sido bem direto e objetivo. Este PDF, né, esse arquivo Word que foi criado, ele será disponibilizado na plataforma para vocês, tá bom? Basta descer aqui, ele já vai estar disponível aí no download. E, cara, é isso. A aula de hoje é isso.
coesão textual, um assunto fundamental para matar aquela parte de articulação textual, entendeu? E você conseguir se orientar dentro do seu próprio texto. Então, espero ter sido bem sucinto, bem direto e claro com essas ideias, e não tenha dúvida que elas são fundamentais. Todas essas aulas que eu proponho aqui dentro do Mapear são aulas que eu resolvi criar porque são itens que eu utilizo, entendeu? São coisas que eu me utilizo para tirar mais de 900 no Enem desde 2016. Então são coisas que ao você utilizar, você vai se dar bem. Isso é, cara, não tem dúvidas em relação a isso, entendeu? E, bom, a aula é essa. Agradeço se você assistiu até aqui, beleza? Daqui a pouco tem propósito de redação lá no grupo do Telegram e WhatsApp. Então, no geral, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E é isso, cara. Tenha um bom dia, bons estudos para vocês. E não deixe de praticar. Não assiste somente a aula, pratique tudo que foi visto na aula, beleza? No geral, é isso. Muito obrigado se você viu até aqui. E tenha uma boa tarde. Até logo.